querida, em nossa vida de encantos mil. Rafa, tu és o dono, és o tesouro do meu Brasil. Rafa, terra querida, em nossa vida de encantos mil. Rafa, tu és o dono, és o tesouro do meu Brasil. Teus filhos herdaram dos bandeirantes a fibra altiva e pioneira. Me transformaram como gigantes a terra rica e hospitaleira. Rafa, terra querida, de nossa vida de tantos mil. Rafa, tu és o dono, és o tesouro do meu Brasil. Teus campos ardentes de canaviais entoam docemente canção de amor. De amor e trabalho, de majestosa lida, pra todos agasalhos e ao beber convida. Rafa, terra querida, de nossa vida tem tantos mil. Rafa, tu és o dono, és o tesouro do meu Brasil. Rafa, filho glorioso de trabalho e amor, terra divina, primaveria. Rafa é esplendoroso, exemplo do amor que anima e enaltece o Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Olá, tudo bem? Meu nome é João Vitor Monegato E eu sou a Joyce Monegato. e hoje vamos falar um pouco da história de Rafar. Fundada pelo cidadão Júlio Henrique Rafar, a cidadezinha que era denominada como Vila Rafar ganhara de liberdade e a sonhada identidade política e administrativa por meio da emancipação e desintegração de Capivari no ano de 1965. No ano de 1910, a cidade já possuía 4.000 habitantes. A antiga usina da União São Paulo, hoje atual Raizen, uma estação ferroviária FEPASA e vários pontos turísticos que chamavam a atenção dos franceses que tinham cargos de gerência na usina e tornaram o sonho de muitos rafardenses ainda mais audaz, fazendo com que muitos lutassem pela separação e transformação do distrito em cidade. Mesmo após brigas com os vizinhos capivarianos, como conta o escritor Silveira Rocha em seu livro, muitos cidadãos se engajaram na luta pela emancipação. Mas foi uma fase muito difícil. Eles chamavam o italiano de italianinho. Eles consideravam uma raça inferior. Foi muito difícil. Realmente, o preconceito em Capivari era muito grande. E as pessoas daqui, na época da minha mãe, quando ela era moça, né, ela dizia que o preconceito era demais de grande. Eles menosprezavam as moças. E elas eram alegres. Elas iam nos jogos de futebol. Imagina se as moças de Capivari iam. Abriu a cortina. Então, olha, era uma coisa muito forte. Então, o sentimento de ter uma independência de Capivari, já que eles tinham toda a condição, né? Tinha povo, tinha população, tinha renda da usina, né? Tinha tudo para terem condições de, digamos, desenvolver a própria vida, de serem reconhecidos na sua plenitude como seres humanos, como pessoas, como tudo. E esse sentimento, ele surgiu lá atrás e foi crescendo e tomando conta daquele povo que morava aqui. Porque era uma coisa tão bonita, era muito bonita. Idealistas em busca da emancipação. Rafar contou com a ajuda de muitos idealistas
que lutaram para desmembrar a pátria e conseguir a independência político-administrativa tão sonhada aos rafardenses. Descontentes com o esquecimento do distrito pela administração municipal de Capivari e pelo investimento no desenvolvimento da cidade, foram ferrenhos no desejo da emancipação. Em 1958, é tentada uma revogação da Lei Orgânica Municipal pela Comissão Plebiscitária, voto de povo por sim ou não, formada por membros da cidade de Rafar, para transformar-se em município. A cidade teria que ter 2.000 habitantes, 10 km de distância e uma renda local de 300 mil cruzeiros. A partir daí, Rafar entraria em uma disputa incessantemente duradoura e cansativa com os vizinhos capivarianos. O então prefeito de Capivari, José Stanislau do Amaral Filho, dizia: se a lei der esse direito a Rafar, serei o primeiro a apertar as mãos dos rafardenses e prestar a devida colaboração no início da sua vida autônoma. Caso contrário, queimarei até o último cartucho do esforço que possa desprender. Tudo farei para não ver Capivari empobrecido de um distrito tão rico e tão poderoso como Rafar. Diante da intensa briga entre rafardenses e oposicionistas para que a emancipação acontecesse ou não, o lugar estava tomando formas quer sejam políticas, sociais, econômicas e angariando pretendentes às tão desejadas eleições e vida totalmente independente de município e não mais de distrito. Todas as festas porque a emancipação ela demorou para acontecer, né? A emancipação começou, a ideia de se emancipar logo lá atrás. Eu comentei em 1928, né? E se não me engano, por questões políticas, e logo em seguida Rafar vira distrito. Mas não foi adiante, depois em 48 também não foi adiante a ideia e o movimento. E depois em 53 conseguiram ser emancipados, mas a primeira vez foi problema de número de pessoas, que a lei exigia 8.000 e eles não conseguiam comprovar. Não conseguiam comprovar. Daí a ideia, né, de construir aqui uma maternidade. Porque aí as crianças nasceriam aqui. A Teresina. Não tinha que nascer lá, seriam só capivariano que tinha aqui, na verdade. Então eles nasciam aqui. Não tinha nem registro, o registro era tudo lá. Então tudo era lá. É uma coisa interessante, porque se Rafar teve toda a sua importância histórica por conta do engenho, daqui foi para Capivari. Meu pai trabalhou na usina, né? Sucreri brasileira. Aí daqui é que foi todo o movimento para Capivari. Por que aqui, de repente, né, a gente fica pensando, por que aqui de repente não foi aqui o município? Claro, por questões políticas, provavelmente, mas também eu creio todas essas questões envolvendo. Aqui era uma cidade que tinha muito mais imigrantes do que nascidos aqui no início. Depois que foram vindo quer dizer, tinha também os brasileiros, né? Mas todos trabalhavam ou na lavoura ou na usina. Mas é mais no sentido de entender, porque eu acho que entender esse sentimento é muito importante para a gente entender o porquê, afinal, o povo, de certa maneira, valorizou tanto, né? Que no dia da emancipação, eu ainda era garota, Marlene mocinha, provavelmente, mocinha já também, mas assim, jovem, né? Lota Júnior. Houve assim, cada festa que tinha aqui, gente, era incrível. Tinha festas, as mulheres cozinhavam. Por isso que eu digo, não dá para dizer que foi uma pessoa, não. Meu pai teve a sua importância porque tinha conhecimentos fora, que nessa época ele já tinha a concessionária, ele não, né? Os irmãos e tudo mais. Meu avô, por um acaso, se tornou concessionário Chevrolet. Então, foi uma vida de muito trabalho. Meu pai é o mais velho de 8 irmãos.
desse pequenininho ali com fole, com tudo. Mas era uma pessoa extremamente curiosa e interessada. Meu pai era inteligente. Ele estudou por correspondência naqueles Instituto Universal Brasileiro. Então ele aprendeu muita coisa, ele era muito habilidoso, assim como o meu avô, né? Então ele, muita coisa, ele aprendeu mecânica e tal. E os representantes da General Motors, assim que fundaram, que a General Motors começou aqui no Brasil, em 1925, eles vindo aqui para a região, que era uma região próspera, né? De açucareiros, de usineiros, tudo isso, vindo aqui para a região, provavelmente indo ali para Piracicaba, tiveram um problema no carro dele, por conta das chuvas e tudo mais. E aí, quem conserta o carro, tem o seu Felício lá perto da ponte, que eu acho que o seu Felício resolve. Aí lá vai meu avô, meu pai tinha 17 anos na época, foram lá e tal, e meu avô já conhecia os motores a explosão, meu pai também, porque ele vinha muito aqui na usina, conhecia os franceses, ele sempre foi muito curioso, né? E aí eles resolveram o problema do carro. Não, espera, ficaram hospedados na casa do meu avô e olha, vamos esperar, deixa o tempo melhorar. Porque era só deixar o motor secar, não era nem para mexer, né? Só sei que eles mexeram lá, consertou, e aí eles viram, né, a sagacidade talvez de um homem simples, mas tinha um monte de filhos homens, e ofereceram para eles serem concessionários, olha só. Mas meu avô não tem dinheiro, como é que eu vou ser concessionário? Aí um compadre dele, que já era usineiro, que tinha algumas terras da família Forte, eles ajudaram. Os carros, na verdade, ficou primeiro em consignação, que tinha o trem que vinha na Sorocabana, e tinha um senhor. O trem passava para ver as paqueras. E tinha um senhor que ele levava as pessoas, acho que de charrete. Porque era distante. Não, de Capivari. Era distante a estação da cidade. Ainda tinha um rio ali e tudo, né? Então aí o senhor não quer experimentar o carro, não? Porque eles deixaram o carro ali em consignação. Era tudo importado, né? Eu sei que na verdade, e aí começou, sabe? I met a woman long ago, her hair the black that black can go. Are you a teacher of the heart? Soft, she answered no. I met a girl across the sea, her hair the gold that gold can be. Então, era muito forte o sentimento de cidadania aqui, muito forte mesmo. Eu estudei em Capivari e tive várias colegas daqui de Rafar que estudavam lá. Eram famílias conhecidas da gente. Hoje, crianças que a gente brincou na infância, tudo isso. E a gente percebia o preconceito, né? Me lembro quando teve o plebiscito aqui em Rafar para saber se o povo queria ou não. O professor de sociologia, o professor Miguel Voigt, é muito inteligente, ele, na época, né, a gente teve ótimos professores, e ele discutia o sentido do plebiscito e tal. Nossa, mas era uma confusão danada, porque tinha os momentos de ganho, os momentos de perda, olha, era uma gangorra aquilo, uma verdadeira gangorra de sentimentos. Eu era adolescente na época, sofri bastante, porque eu nasci em Capivari e meu pai era capivariano. E, poxa, meu pai estava tentando ajudar a fazer uma emancipação de Rafar, que era uma coisa que Capivari não queria. Olha, que luta interna, inclusive. Mas meu pai teve muita fibra, porque ele acreditava no ideal. Então, o capivariano perdeu o Capivari. Meu pai perdeu foi o Rafar. Por que ele perdeu o Rafar? Porque se era
a grande fonte de renda deles da época. Se eles não queriam a emancipação, tudo bem, cuidassem de Rafar, né? A história do município de Rafar é assim, uma história profundamente humana, uma história que continua no coração de cada um de nós, rafardenses com orgulho, que escolhemos essa terra para perpetuar histórias para futuras gerações. Súditos que receberam a sua princesa Isabel e o bisneto de Dom Pedro II, terra de uma artista genial, Tarsila do Amaral, que aqui sonhou suas obras. Um povo com um grande desejo de liberdade para conduzir o próprio destino, que com perseverança, luta e alegria conquistaram sua emancipação. Os elementos da bandeira contêm 3 faixas transversais, separadas por 2 filetes de cor, a vermelha e a amarela. No centro, a figura do brasão de armas do município. As faixas apresentam as cores verde, amarelo, vermelho e branca. A simbologia da bandeira tem a primeira faixa, que é o verde, a cor da esperança, evocando a cultura agrícola do município. A segunda faixa é o amarelo, cor da riqueza, da força vinda da cana, a sua força de economia. A terceira é a cor vermelha, cor da perseverança, representando o empenho na luta por um só ideal, figurando também a Suíça, pátria dos ancestrais de Júlio Henrique Rafar, fundador dessa cidade. A quarta faixa tem o branco, cor da paz, evidenciando o sentimento de harmonia dos cidadãos rafardenses e expressando também a exuberância da luz, um presente do céu para o município. O brasão do município de Rafar foi idealizado por Pedro Silveira Rocha. É formado por um campo prata contendo 5 símbolos, ornado por uma coroa e por pés de cana-de-açúcar. Na base, o lema "Pelo trabalho sempre" e os anos de fundação e emancipação da cidade. O brasão possui 5 elementos que têm os seguintes significados. A engrenagem e o chapéu alado simbolizam a indústria e o comércio da cidade. O coração representa a caridade e a hospitalidade do povo rafardense. O rio é o rio de Capivari, que passa pela cidade. O anel e o barrete representam o povo rafardense. O anel é a aliança entre os moradores e o barrete, uma homenagem à França, país que ajudou no desenvolvimento da cidade. O livro simboliza a educação e a cultura, aludem ao fundador da cidade, Júlio Henrique Rafar. Guerra de Bosta. Um dos eventos históricos mais marcantes de Rafar foi no dia 7 de outubro de 1960, o que ficou conhecido como Guerra de Bosta. Ocorreu por ocasião da eleição de Jânio Quadros como presidente da República. Rafar foi uma das pouquíssimas cidades do estado de São Paulo em que Jânio perdeu nas urnas. Nesse contexto, os habitantes de Capivari, que eram partidários do eleito, foram até Rafar, como ato de provocação política, comemorar a vitória. Os habitantes do valoroso município então responderam enchendo sacos de plástico com materiais tirados dos esgotos e lançando sobre janistas capivarianos. Para o efeito ser absolutamente seguro, molhavam a mercadoria e a atiravam em seguida. Aos atingidos, a primeira impressão era de que lhes atiravam barro. "Barro, barro! Estão nos jogando barro!" gritavam indefesos capivarianos. Logo, porém, conheceram a verdade pelo cheiro nauseante e insuportável de merda fresca e puseram-se evidentemente em fuga. O ato digno da mais severa censura repercutiu amplamente, entre risos e gargalhadas, tanto na localidade como nos municípios circunvizinhos e, semanas depois, em outros lugares mais distantes. O motivo pelo qual Jânio era tão desprestigiado na cidade de Coração consiste em sua recusa, na época em que era governador do estado de São Paulo, em permitir a municipalização da então Vila Rafar. Aí, no dia que ganharam a causa lá, eles planejaram fazer uma passeada aqui em Rafar. Nós ficamos sabendo, gente de lá veio falar. Então nós tínhamos que preparar alguma coisa para ele. Aí nós pegamos e tivemos essa ideia, de tirar merda nele. Pelo menos não machuca, né? Aí durante o dia nós fomos, saquemos lá, acho que uns 30 saquinhos de merda, né? E levemos. Aí na saída de Rafar para Capivari, para cada pontinha, ali era calípto, e era um barranco dos 4 metros de altura.
Então nós fomos durante o dia e pusemos tudo bem na beirada do barranco, para nós ficarmos em cima deles. Eles vieram, deram a volta na cidade, fizeram aquela festa, soltaram o rojão. Quando começou a passar lá, aí começou o bombardeio. Aí comecei a atirar, merda dele. Só que estourava, escutava o barulho. Pá. Aí até um gritou lá, não, eu estou tirando bala na nós aqui. Falei, não é bala, se for é merda mesmo, é merda. Mas lá temos carro, caminhão, ele, até tinha um de Capivari, um cara de cor, né? Conhecia ele. Ele só usava terno branco. Ele estava com o terninho branco dele, com a roupa branca dele. Ele saiu lavado, estourou mesmo na cabeça dele. Isso foi a maior coisa que ele fizemos até. Vida em Campos Mil, Lava, tu és o dono, és o tesouro do meu Brasil. Lava, terra querida, nossa vida em Campos Mil, Lava, tu és o dono, és o tesouro do meu Brasil. Chegaram os bandeirantes, a fibra altiva e pioneira, se transformaram como gigantes a terra rica e hospitaleira. A paz, terra querida, de nossa vida em Campos Mil. A paz, tu és o dono, és o tesouro do meu Brasil. Teus campos ardentes de canaviais entrou, entoam docemente, terra São João.